Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta, senhoras e senhores, para trazer as novidades do maior de todos para vocês, a novidade do nosso Fluminense. E de verdade, tá? A gente conseguiu algumas apurações, situação até sobre Rinestrosa, preocupação de Renato com a quantidade de gringo. Vamos lá. A gente conseguiu apurar algumas informações e nós vamos trazer tudo para você. Mas antes de qualquer coisa, você sabe, se inscreva aqui no canal Hora do Flu se você ainda não se inscreveu. Venha fazer parte do canal que não para de crescer, tá? Ative o sininho do tricolor também para todas as notificações. E eu preciso dividir com vocês algo maravilhoso. Olha que maneiro, gente. Nós alcançamos a marca de 92 mil inscritos. Gente, eu tô assim, numa ansiedade absurda. Falta pouco pra 100 mil, gente. Pelo amor de Deus, não entra na minha cabeça. Gente, pelo amor de Deus, vai ser algo incrível. Então se inscreva aqui e você sabe também... Arrebenta no like. Arrebenta no like, clica no gostei, no tricolar que ajuda a gente aí, né? E eu agradeço a sempre vocês que sempre estão clicando no gostei, sempre estão nos ajudando. E vamos seguir, porque nós temos muita coisa para falar aqui no canal Hora do Flu. E de primeira, recado importantíssimo do nosso querido Samuel Xavier, né? Dizendo um pouquinho sobre algo que eu concordo com ele. O Fluminense é forte por causa dessa simbiose, né? Dessa junção, torcida e também o time. Vamos dar uma olhada no que o nosso querido Samuel Xavier falou aqui, ó. É muito importante, né, você ter essa sequência de resultados positivos, né, a gente manter como a gente vem fazendo. Eu acho que tá bem bacana, né? O torcedor tá junto da gente. O clima no Maraca contra o Inter foi um clima muito bom, né, pra gente. A nossa torcida nos apoiou do início ao fim. Então é bom ter a torcida do nosso lado, né? Eles estão sabendo da nossa entrega dentro de campo, eles estão também se entregando, cantando, torcendo. Então é dar continuidade nisso, né? Como sempre a gente fez, sempre quando deu liga da torcida estar junto da gente, a gente conquistou grandes coisas. E acredito que se a gente continuar assim, grandes coisas estão por vir aí. Então pedir pro torcedor sábado estar junto da gente também no Maracanã pra gente conseguir um grande resultado no Brasileiro. Sensacional, né? A grande realidade, e eu falo isso pra vocês com muita tranquilidade, é sempre muito diferente quando a torcida está apoiando o Fluminense, tá? É realmente uma força absurda. Então você que pode, vá ao Maracanã. O Fluminense enfrenta o Fortaleza, né? Então a gente precisa do apoio de todos vocês, tá bom? Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o nome que surgiu, né, para a opção de zaga. Nós conseguimos três linhas de informação sobre essa questão e nós vamos trazer todas aqui para você, informações aqui do Hora do Flu, tá, pessoal? Então, vem comigo, pessoal. Não sei se você viu, mas ontem foi ligado ao Fluminense o nome Gaston Hernandes, né? E por que eu estou trazendo este nome aqui? Porque ontem surgiu esta informação aqui, né, do Rodrigo Viscara, dizendo que o Fluminense, né, buscou ali, procurou por Gaston e contactou o representante do zagueiro e informou que a primeira oferta seria de 5 milhões de dólares, tá? Boca Juniors também tá tentando a negociação do jogador e a gente tem uma cláusula ali, né, do jogador ali para ser liberado de 10 milhões de dólares. A gente tá falando de um zagueiro que é muito bom zagueiro, né? É um zagueiro de muita qualidade. Ele é tipo um zagueiro ambidestro, mesmo sendo destro, joga pelo lado esquerdo, né? Tem muita qualidade. Eu não conheço, mas assim, quando eu não conheço, eu tenho pessoas, né, como Rafael Lizarda, Felipe Barros do FBTV, que são pessoas próximas a mim. E eu perguntei, vocês conhecem? Os caras me garantiram que é um grande nome. Só que existe uma questão aqui, tá? A questão é que eu tive algumas informações sobre o Gaston. Mas uma coisa que me preocupa dele, eu vou falar de cara aqui, é que ele teve uma lesão seríssima no ano passado, né? Rompendo ali os ligamentos, tá? Então, mais um zagueiro aí, né, com problemas
físicos que é vinculado ao Fluminense, tá? Isso aí parece que tá rolando sempre, né? Mas assim, sobre o Gaston, vamos lá. Ontem eu apurei uma informação juntamente com pessoas próximas à diretoria do Fluminense, né? E me garantiram que era uma fake news, né? Thiago, é uma fake news, né? Falaram pra mim e eu publiquei ontem lá no Twitter. Se você não segue a gente lá no X, siga-se por sua conta em risco, né? Eu acho que é uma rede social um pouco ácida demais. Mas assim, e acompanha, na realidade, fica aqui no canal do Flu que eu vou trazer sempre tudo pra você. Então a gente trouxe que era uma fake news, né? Então, o Fluminense não teria sinalizado uma proposta de 5 milhões de dólares pelo zagueiro. Hoje, a nossa linha de apuração, juntamente com o Thiago Manolo, nós entramos em contato cá na Hora do Flu, né, com os setoristas do São Lourenço, né? O perfil ali, Passion Azul Granalque, né? Que é um perfil que cobre o São Lourenço. E lá eles me falaram o seguinte, que o Fluminense procurou os representantes do zagueiro Gaston, né, para saber os valores, tá bom? Então, assim, foi só isso. Foi apenas uma sondagem do Fluminense com o Gaston. Ouviu os valores? O Fluminense pode ter, né, saído da negociação. Então, assim, faz sentido com a informação que eu disse que era uma fake news. Mas o que nós conseguimos apurar é que realmente eles garantem que o Fluminense sondou o jogador, né? Mas não passou de uma sondagem, pelo menos nada até agora, tá? Para saber o valor da multa rescisória, né? Então, assim, o Fluminense tentou ali, o valor da multa rescisória é aquele valor altíssimo de 10 milhões de dólares para um jogador que é muito bom, mas como teve uma lesão muito séria no ano passado, é claro que ele tá uns 6 meses sem ter lesões, tá bem, mas assim, é um grande investimento, né, para um jogador que já teve esses problemas, né? E se eu não me engano, foram 2 problemas que o Gaston teve de joelho, assim. Então, né, eu acho que é um investimento muito alto para um jogador que tem esse histórico de lesões, tá? Mas ali, vamos lá. Em relação ao Fluminense, nós conseguimos uma outra apuração. Renato Gaúcho não quer encher o time de gringos, tá? E isso tem um porquê. Se liga aqui, ó. Em relação ao Fluminense, ouvimos de uma fonte que o Renato tem preocupação com o inchaço de jogadores estrangeiros, tá? Essa é uma preocupação do Renato, pois alguns teriam que ficar de fora dos relacionados, né? A gente não trouxe aqui que o Fluminense tem um limite de 9 para relacionar. O Fluminense hoje já tem 11, né? Então, assim, sempre vão ficar alguns gringos de fora, né? E que preferiria que viessem jogadores brasileiros ou estrangeiros, mas que sejam decisivos, né? É para buscar um estrangeiro? Então que busque para ser titular, né? Porque o Renato não quer esse inchaço de gringos e tem que deixar os gringos de fora. Porque, gente, sendo bem honesto, é bem difícil manter um bom vestiário, né? Manter ali, sabe? Ter o elenco na mão, sendo que você vai ter que sempre deixar alguns jogadores insatisfeitos ali, né? Então, assim, existe essa preocupação do Renato com esse inchaço de gringos dentro do Fluminense. Até porque existe um outro gringo que o Fluminense ainda está de olho, que é o Hinestrosa. Olha o que a gente recebeu hoje. Apuramos também, tá, que o Fluminense aguarda o desfecho da eliminatória entre São Paulo e Atlético Nacional, né? O primeiro jogo terminou empatado com o time do Atlético Nacional perdendo 2 pênaltis. E caso o time colombiano seja eliminado, o Fluminense poderá fazer uma proposta pelo Hinestrosa, pois o mesmo ainda está no radar da diretoria tricolor. Então, assim, não conseguimos a confirmação de tipo, se o Atlético cair, nós vamos atrás do Hinestrosa. Mas ainda é o nome que agrada a diretoria do Fluminense e isso pode acontecer. O Fluminense pode enviar uma proposta. Então, seria mais um gringo ainda, né? Por isso que eu estou dizendo, essa situação do Gaston Hernandes, trazer um zagueiro gringo, tem essa questão, porque o Fluminense ainda está de olho na situação do Hinestrosa. Tá bom, meus amigos? Hinestrosa que chegando aí seria mais um absurdo. Eu vejo muita gente falando assim, não há necessidade de trazer o Santiago Moreno, o Hinestrosa. Meu amigo, jogador bom, pode trazer, mano. Jogador bom. Pensa, o Fluminense disputa 3 competições.
tem espaço para todo mundo jogar. Essa é a grande realidade. Né? Vai ter que deixar uns outros ali de fora? Já? Vai, porque a gente tá falando de 11 gringos que o Fluminense tem, né? Mas assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu repito, o Renato quer jogadores que cheguem para jogar, né? E que também eu não acho que seja o caso do Igor Rabelo entrar nessa conta, porque ele é brasileiro, mas não pode atuar na Copa do Brasil e nem na Sul-Americana, tá bom, meus amigos? Então, essas são as informações que nós conseguimos apurar para vocês sobre tudo o que está rolando aí nos bastidores do Fluminense, tá? Me surpreendeu essa situação do Renan Stroza, eu não esperava não. Eu achava que com a chegada do Santiago, o Fluminense ia deixar o Renan Stroza para o futuro, né? Mas o Fluminense ainda está ligado em todas essas situações, beleza? Para não perder nenhuma informação do Fluminense, você já sabe, é só se inscrever aqui. E ó, você que chegou até aqui no fim do vídeo, muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no seu coração. E você que chega até aqui, você é importantíssimo aqui para o canal Hora do Flu. Nunca se esqueça disso. Tamo junto, eu agradeço. E em breve a gente volta com mais novidades do Maior de Todos. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal. Saudações colores.